Estamos começando agora mais uma videoaula. Essa videoaula tem como tema Sistemas Agroflorestais. E eu sou Gelli, sou coordenadora pedagógica da equipe de ATE do Instituto Mãe Terra, que atua aqui na Costa do Descobrimento. Meu nome é Priscila, minha formação na área de engenharia florestal e hoje vamos estar aqui fazendo essa videoaula sobre os sistemas agroflorestais e a importância dele para a agricultura familiar. Olá pessoal, sou Veraldo Júnior, sou técnico em agropecuária e hoje nós vamos fazer essa videoaula aí, mostrando passo a passo de como fazer aí o sistema agroflorestal, o SAFs. Então, gente, falar de segurança alimentar é um conceito que vai muito além de falar do produto, desse alimento produzido com qualidade e de forma correta, de forma sustentáveis, né? O termo mais correto dessa palavra é segurança alimentar e nutricional, e ela busca garantir na prática a alimentação saudável e de qualidade para todas as famílias, para todas as pessoas. E isso, quando a gente fala dessa qualidade, é sem agrotóxico, é um alimento produzido de forma sustentável, que preserve o ambiente no qual ele está sendo cultivado e preserve também esse agricultor que cultiva. Então, no momento que a gente fala do não uso do agrotóxico, a gente não está pensando só em quem vai comer não, mas principalmente em quem trabalha no dia a dia com esses alimentos. Além disso, essa qualidade alimentar, ela não é só um requisito para quem consome não, mas também para quem cultiva. Essa proteção, ela é extremamente importante para todos os seres humanos, para todas as pessoas em todos os cantos no mundo. Segurança alimentar e nutricional, ela pode ser a garantia de um direito a acesso à alimentação em quantidades suficientes e necessárias, mas também sem tirar outros direitos. O sistema agroflorestal é uma técnica que utiliza a diversificação de espécies e culturas na mesma área. Então ela correlaciona muito bem com a segurança alimentar e nutricional da família, porque através dessa diversificação a gente consegue suprir as necessidades nutritivas daquela família. Então consiste na utilização de espécies voltadas principalmente para a subsistência da família e outros cultivos de espécies voltados principalmente para a comercialização, para ter uma segunda ou uma complementação da renda daquela família. Os SAFs, eles podem ser introduzidos aí em diferentes tipos de solo, desde solos com alta fertilidade a solos degradados, né? O importante é que esse SAF seja feito aí o mais próximo da casa do agricultor, pois ela consiste em uma agricultura biodinâmica, de diferentes ciclos de planta. Então, horas vai estar colhendo e horas vai estar fazendo aí a poda, os tratos culturais, até da própria planta, para estar inserindo aí fertilidade no solo, né? Para a implantação do SAF, então a gente vai fazer o preparo a escolha da área e o preparo do solo. É importante a gente fazer então a limpeza do solo, né, que muitos agricultores aí conhecem. Existem diferentes formas de a gente estar preparando o solo, né? Alguns agricultores usam técnicas não tão almejadas quanto queimada, a utilização de roundup, o trator com subsolador muito profundo. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas técnicas que a gente pode estar utilizando. A utilização de trator, no caso de implantação de nova área, ela só é recomendada caso o solo esteja extremamente compactado. Então, um solo que a gente vê que as plantas não têm sucesso em penetração de raiz. Então, a gente estaria utilizando o trator como maneira de primeiro manejo daquela área. Porém, no estágio sucessional do SAF, a gente não vai estar utilizando mais a limpeza das áreas com o trator. Seria somente nesse primeiro momento. Importante a gente limpar, né? Retirar essa camada verde e deixar aqui do lado, que a gente vai utilizar depois para fazer a cobertura desse solo. É recomendado que a gente deixe aqui essa matéria aqui do lado. Ao abrir uma nova área para implantação, às vezes o agricultor aproveita até a gente sabe, um subbosque, uma capoeira que tinha acabado de iniciar, e a gente vê que às vezes ele corta, faz a destopa ou destoco e usa a técnica de queima, né? Queima aquela superfície de solo como uma forma de preparo do solo. Por que isso não é indicado? A queima do solo, ela mata o que a gente chama a microvida. Sabendo que essa microvida, né, constitui naqueles micro-organismos que são responsáveis pela assimilação dos nutrientes pelas plantas. Então, assim, é sempre importante a gente prezar pela qualidade da vida no solo para que isso seja uma resposta positiva também no nosso plantio.
Então tá utilizando técnicas de revolvimento desnecessário de terra, requeima e a utilização de herbicidas, né, que a gente fala que às vezes a pessoa passa o Roundup em cima da camada que vai plantar, a gente estaria prejudicando extremamente o nosso plantio, porque a gente mata essa vida que existe no solo, que são esses micro-organismos que vão fazer pra gente a quebra dos nutrientes para serem assimilados pelas plantas. Nessa linha aqui, a gente vai utilizar aqui o capim-elefante como linha de planta de adubação, né, na nosso SAF, né? Aqui ele já está no período já de cortar para jogar sobre o solo. Mais à frente a gente vai explicar sobre isso. Então a gente já tem que limpar ele aqui. Ele vai servir aí para nossa linha de plantio. Então a forma de limpeza utilizada aqui para a implantação da nossa área foi a capina manual, que é a forma que menos impacta aí o nosso solo. Um momento importante para o agricultor é a escolha do espaçamento adequado. Então é importante no momento da implantação ele fazer a marcação das linhas e das entrelinhas do plantio para facilitar que o espaçamento utilizado seja adequado. Então aqui nós vamos fazer a demonstração de a implantação de um SAF de 3x3, né, que é só um modelo demonstrativo de utilização adequada de espaçamento entre as espécies. Então, é importante o agricultor estar fazendo essa medição aí. Se ele não tem uma trena, ele pode estar fazendo uma média de uma medida aí com o próprio palmo aqui, ó. 1, 2. E fazendo uma guia. Para fazer a medição aí desse campo, do nosso campo experimental, ou o agricultor queira fazer o SAF na sua propriedade, é recomendado que ele faça a medição ou com a corda, se ele tiver acesso, ou com um pedaço de pau, né? Aqui a gente está utilizando 1 metro do colmo do capim-elefante, que tá mais fácil que ficou mais fácil a gente colher, né? Aí ele faz a medição com a trena, 1 metro, então ele está medindo aí, né, o tamanho que ele queira. Vamos utilizar aqui a corda agora nesse momento. A gente vai estar marcando aqui, ó, o início da linha, né, que é a nossa linha produtiva aqui, e vamos estar fazendo o espaçamento e a utilização desse espaço. Então aqui nós vamos marcar uma demonstração de 3 metros. Então, agora que já determinamos aqui o espaçamento que a gente vai utilizar para a nossa demonstração, vamos falar, e a limpeza, né, vamos falar sobre o preparo do solo. Então, na implantação do SAF é importante a gente fazer uma análise de solo, para a gente estar corrigindo o solo, para posteriormente estar adubando esse solo, né? Aqui no nosso campo experimental, após a retirada, né, da matéria verde, da matéria seca, né, da serrapilheira, a gente vai deixar o solo nu, a gente está aplicando calcário, né? A gente fez a análise de solo, após a análise de solo, com o resultado, a gente vai obter aí um resultado da quantidade de calcário que a gente vai jogar. Então a gente vai utilizar aqui, primeiro processo, né, calcário, na área marcada. Por que a gente faz essa área marcada? Para a gente não estar desperdiçando materiais, o insumo, tanto o calcário quanto o adubo, fora do espaçamento, né, para a gente não estar perdendo aí insumo. Pronto, aplicado o calcário, a gente vai esperar aí 90 dias para ele reagir no solo, para a gente vir com a adubação. Após a jogada do calcário no solo, o recomendado é que a gente faça aí uma aração do solo, para o calcário entrar no solo, né, para fazer aí essa correção. Porque o calcário ele tem um poder de impermeabilidade lenta. Então se a gente deixar ele no solo, como aqui, exposto, ele vai demorar para entrar no solo e ele pode volatilizar
e aí você vai perder o seu calcário. Então é importante que a gente faça aí essa aragem. Após feito o processo de correção e calagem da acidez do solo, então vamos iniciar aí o processo de preparo das leiras para plantio no espaçamento correto. Então, para aquele agricultor que não teve a medida, aqui a gente já fez a medição de 3 metros, então vai ser mais ou menos uma passada para cada leira, né? Uma passada grande. Aqui nós vamos estar dividindo em 3 espaços. Então vocês viram que aqui a nossa unidade demonstrativa tem mais ou menos 3 passadas, né? São divididas em 3 metros. Então cada uma dessas vamos dividir em 3 leiras, cada uma tem mais ou menos 1 metro aqui. Sendo que 75 centímetros vai ser mais ou menos a nossa área produtiva e os outros 25 centímetros vai ser a entrelinha, que é o local que a gente vai estar utilizando para circular dentro do SAF para não estar pisando em cima do nosso plantio. Então aqui a nossa leira vai ter mais ou menos 1 metro, sendo que esses 25 a 30 centímetros aqui, ó, vai ser a nossa entrelinha. Então vai ser primeira leira, entrelinha, segunda leira. E segue. Então vamos preparar agora a nossa leira. Como a nossa colega Priscila já mediu aí, né, o tamanho da leira, que foi de 75 centímetros da leira e 25 entrelinhas. Como ela já fez aí o corte da leira, como vocês viram aí, agora há pouco, ela pegou uma madeira, né, uma haste de 1 metro, retirou 75 centímetros, né, 75 centímetros da leira e 25 do entrelinhas. O que a gente faz? A gente vai pegar aí umas hastes, pedaços de madeira, né, para a gente estar fazendo esse balizamento. No processo da construção da leira, é importante que o agricultor tenha em mãos algumas hastes de madeira para estar fazendo aí o balizamento da leira e estar esquadrejando aí para ficar alinhado. A nossa leira, ela vai ter 75 centímetros de largura e 25 centímetros entre linhas. Então é recomendado que a gente já faça essa medida em uma haste de madeira. A gente mediu aqui 1 metro, retiramos aqui 75 centímetros e deu aí os 25 centímetros. Então esse vai ser o espaçamento da nossa leira: 75 centímetros de leira e 25 centímetros entre linhas. A gente faz esse processo aqui, coloca no chão, a gente pega as hastes que a gente tirou e faz a marcação. Uns 25 centímetros entre linhas, a gente marca aqui, ó. Pega os 75 centímetros da leira, faz o mesmo processo. Uns 25 centímetros entre linhas. Aí a gente vai repetir esse processo em toda a leira e vai fazer aí o quadrante do SAF. Demarcada a nossa área, né, da unidade demonstrativa, é importante então que o agricultor entenda que essas marcações aqui foram feitas apenas para ele se familiarizar como que é esse novo tipo de plantio, que significa o quê? Esse espaço que a gente deixa entre as linhas é o local onde ele vai estar pisando, para não estar pisando em cima da leira, e aqui é o local onde ele vai preparar a leira. Então ele vai direcionar toda a adubação para esse local e também o espaçamento das espécies utilizadas. Ele vai revolver o solo e adicionar aqui a adubação que ele escolher. Nesse momento então vamos fazer a cobertura vegetal das entrelinhas. Qual a importância disso?
a importância é a gente não deixar o solo descoberto em parte alguma, porque isso vai evitar o nascimento de, a gente chama as ervas espontâneas, né, muitas vezes chamadas de ervas daninhas, e ao mesmo tempo vai estar realizando uma ciclagem de nutrientes para o nosso solo. Nesse caso nós vamos estar usando o capim para fazer a cobertura vegetal da entrelinha. Nesse caso aqui, gente, a quantidade é qualidade, porque quanto mais a gente cobrir a nossa superfície da entrelinha e evitar de deixar o solo exposto, melhor vai ser a nossa resposta no controle dessa capina. Capinzinhos por cima, bonitinho. O sistema agroflorestal, por se tratar de uma técnica de muito adensar dentro de espécies, é importante a gente sempre frisar a importância das entrelinhas para a passagem, né? A gente não está aí prejudicando o nosso plantio. Nesse momento, então, a gente vai fazer a adubação direcionada das nossas leiras. Nesse caso aqui, a gente está utilizando composto enriquecido com esterco, farinha de osso e já foi compostado. A gente está fazendo aí a adubação. Então, após distribuir esse material, nós vamos fazer a incorporação dele no solo e o preparo da leira para receber as nossas mudas e sementes. A gente vai estar aí organizando, né, a nossa leira para colocar as nossas espécies. Então, pessoal, o formato dessa leira é diferente da de horta, né? Geralmente a de horta a gente faz uma leira, né? Pra ficar um monte, uma montanhazinha para estar fazendo a leira. Essa aqui do sistema agroflorestal é diferente. A gente vai estar fazendo um bercinho na lateral, como se fosse um pequeno sulco assim, mas com a proteção na lateral. Para quando chover, a água cair aqui e ficar retida no solo, né? Por isso que a gente faz essas bordas aqui, essa leira, para garantir aí uma melhor absorção da água, de umidade, né? E uma melhor retenção aí de nutrientes. Outra técnica que a gente vai estar introduzindo na utilização, né, é a cobertura morta, para cobrir o nosso solo e garantir tanto essa quantidade de água, né, ajudar no equilíbrio hídrico do nosso plantio, também evitar, né, que o nosso solo fique exposto ao sol e promover a melhoria desse microclima para a sobrevivência dessa vida do nosso solo. Um momento muito importante do sistema agroflorestal é as escolhas das espécies adequadas. Então, o agricultor ele vai levar em consideração aquelas condições existentes na propriedade dele. Condições de disponibilidade de água, se ele tem irrigação ou não, se aquele plantio dele vai ser irrigado, a quantidade de sol que pega naquela parcela de terra, que a gente sabe que, por exemplo, se tem um morro, o sombreamento vai ser diferente de uma baixada, que o momento que o sol bate. O agricultor ele sabe exatamente quais são as condições da terra dele. E é isso que ele vai levar em consideração na hora de escolher o que ele vai plantar. Nesse caso aqui, nós escolhemos as espécies baseadas naquelas culturas que já são utilizadas nas comunidades aqui do território da Costa do Descobrimento, tanto pensando na nutrição da família, quanto na comercialização imediata, como também numa reestruturação para a comercialização futura, no caso inserindo também cultivos perenes. Então, o modelo escolhido aqui, a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês como que a gente vai estar utilizando esses 3 métodos aqui de demonstração através dessas 3 linhas de plantio.
onde essas duas primeiras representam essas duas primeiras leiras e a última, essa terceira representa a de lá. E a nossa última aqui está sendo representada pela nossa linha de capim, que vai ser a utilização da adubação para o nosso plantio. O princípio básico é o quê? As plantas, elas têm uma necessidade nutritiva, uma necessidade de sol, uma necessidade de tempo, né? Então a gente não vai plantar hoje e colher amanhã. Cada espécie tem esse tempo determinado para desenvolvimento. Então nós vamos dividir aqui as duas primeiras leiras, as espécies de ciclo curto, que são aquelas que são... a produção acontece no primeiro ano de vida da planta. São cultivos que normalmente são cultivos sazonais, né? O agricultor tem a época que ele prefere plantar, por exemplo, o milho, o feijão, o amendoim, e ele já tem aquela cultura de fazer aquele plantio em determinada época do ano. Então a gente escolheu essas espécies já pelos hábitos culturais dos agricultores. Então essas duas primeiras linhas vão estar sendo preenchidas com cultivos de ciclo curto, onde o espaçamento utilizado das plantas vai ser aquele mesmo espaçamento já conhecido pelo agricultor. Então nós vamos estar utilizando aqui feijão com um espaçamento médio de 30 centímetros por pé, o milho com um espaçamento médio de 1:1. Então vamos utilizar feijão, milho, aipim, tudo na mesma linha. Então essas duas primeiras linhas vão ser feitas dessa maneira. A terceira linha nós vamos estar fazendo a diversificação de espécies. Qual a importância da diversificação de espécies? Tanto aproveitar melhor a área daquele agricultor, quanto garantir a continuidade da produção. Então, quando sair esses primeiros cultivos aqui, então vamos dar, ainda vai estar dando continuidade às plantas dos cultivos perenes que estarão na terceira linha. O plantio das sementes aqui, ela vai ser semente de ciclo curto, que é o feijão, o aipim, o milho. Lembrando que você pode colocar aqui diversas culturas diferentes, né? Nesse caso, a gente vai utilizar essas aqui. Para plantar o milho, a gente vai fazer um espaçamento de 1 metro. De 1 metro entre plantas. Então, é recomendado que você tire uma arte, né? Meça aí 1 metro, para facilitar o trabalho. Como o preparo do solo já foi feito anteriormente, né? A leira já está aqui fofa, a terra já está fofa, não é necessário a gente estar abrindo aí a cova, né? O berço, para plantio dessas sementes. A gente já fez esse trabalho anterior, então aqui o solo já está pronto para receber essas sementes. Então o espaçamento utilizado do milho é 1:1 e a gente vai estar colocando também nessa mesma leira o feijão. O espaçamento utilizado aqui do feijão vai ser a média de 30 centímetros, aí a gente vai estar utilizando aqui o palmo mesmo para medir e colocar essas sementes no solo. A gente também vai estar colocando 2 ou 3 sementes. Na linha do milho a gente também vai estar colocando o feijão no mesmo espaçamento. O feijão comum está associado entre os alimentos mais antigos do mundo. Seus primeiros registros estão ligados e associados à história da humanidade. No Antigo Egito, os feijões eram cultivados e cultuados como símbolos da vida. No Brasil, existem diversas espécies de tipos de feijão cultivado. E sua ocorrência ela é bastante regional e cultural. Por exemplo, existe feijão capuí, feijão de corda, cultivado bastante na região norte e nordeste, e também o feijão comum, que é esse que Priscila e o Júnior estão plantando aí. Então, às vezes o agricultor, quando vê a gente colocando tudo junto, ele pensa que uma planta vai atrapalhar a outra, né? É muito importante a gente lembrar que nas escolhas da espécie a gente já fez essa seleção, né? Então aqui, no caso assim, uma cultura, ela é retirada do espaço antes da outra. Então agora a gente vai estar colocando o aipim. Às vezes a pessoa pergunta, mas quando eu for arrancar o aipim, vai atrapalhar o milho-feijão. Isso não acontece por quê? Porque a cultura do milho-feijão, ele tem um ciclo mais curto. Então aqui a gente vai estar tirando primeiro o feijão, né, no ciclo de, dependendo da espécie, 3, 4 meses, até 6 meses, dependendo do tipo de feijão. O milho vai sair um pouco depois, aí a média de 8 meses. E aí, posteriormente,
o aipim vai estar aqui, a hora de arrancar ele não vai estar prejudicando essas mudas, porque elas já vão ter saído desse espaço. O feijão comum é um dos pratos mais conhecidos e tradicionais da culinária brasileira, além de ser uma excelente fonte de proteína. Seus grãos são compostos de carboidratos e de minerais, e também de ferro, o que ajuda na nossa alimentação e garante uma segurança alimentar. Após o plantio do milho e do feijão, vamos agora ao plantio da maniva. Lembrando que essa maniva ela deve ser colhida aí de uma haste de uma planta saudável, né? Que vai ser o material de propagação. Aqui vai ser o material que a gente vai colocar aqui na nossa leira. É um material resistente e bem produtivo. Uma dica para quando a gente for plantar essa maniva é que a gente dê aí 3 tecos, né, com facão, porque esse ferimento aqui vai induzir a raiz, né, a crescer nesse sentido. Só daqui os tecos. Lembrando que essa haste ela deve ter em média aí de 15 a 20 centímetros de comprimento. Não podemos esquecer de destacar que a mandioca é um dos principais alimentos da culinária nordestina. É muito comum a gente utilizar no nosso dia a dia a tapioca, o bolo, chimangos, biscoitos, pães e principalmente a farinha, que faz parte aí da culinária da Bahia. É difícil um baiano que não goste, que não faça uso frequente da farinha. Então esse produto ele vem exatamente dessa agricultura familiar que a gente tem a produção aí de mandioca. Então, o espaçamento que a gente está utilizando aqui da mandioca é espaçamento de um por um entre plantas, 1 metro entre plantas. Lembrando que o local que a gente fez os tecos, a gente vai direcionar para fora da leira, né? Que a gente vai induzir essa raiz a crescer para outro sentido, porque aqui vai vir outra cultura, a cultura do milho, ela vai crescer aqui, né? A gente plantou o milho aqui, ele vai crescer aqui, aqui do lado a gente plantou os feijões, então por isso que a gente deve plantar essa maniva ao contrário, para a gente direcionar a raiz aqui, nesse sentido, né? Para não prejudicar as outras culturas. Há uma importância em relação ao espaçamento, como a gente pode ver, que o agricultor muitas vezes ele não respeita esse adensamento de espécie, ele desperdiça uma parte da área. Aqui a gente pode ver que é uma área que está sendo utilizada também para o cultivo de aipim e as plantas estão bem longe uma da outra. Então, no caso, quando a gente faz esse espaçamento, no intervalo entre uma planta que já estava aqui no solo e a próxima, a gente está colocando aqui mais 6 manivas. Então, no caso, esse adensamento faz com que a produtividade por área aumente. Então, aqui nós estamos deixando, né, os berços abertos para facilitar a visualização. A gente está colocando 3 sementes de amendoim e 3, 4 sementes de milho em cada um. Estamos usando aqui intercalado. Feijão, 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 milho, milho. Então aqui o feijão, 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 feijão. Milho. E em relação às manivas que a gente vai escolher, né, que para colocar aqui a propagação desse material, é importante a gente estar escolhendo uma qualidade, uma espécie que seja adaptada àquela região. Então hoje em dia existem muitos tipos de aipim, de mandioca que são de sequeiro, que a gente fala, né, que são plantas mais adaptadas às condições de clima com baixa disponibilidade de água. Tem materiais resistentes a principais doenças dos cultivares, então a gente está sempre atentando a essas tecnologias na hora da escolha do nosso material. Então, colocada a semente, né, elas já foram cobertas
Agora a gente vai estar colocando a cobertura morta, né, para cobrir esse canteiro e não deixar o nosso solo exposto. É importante lembrar do agricultor estar sempre andando nas entrelinhas e não pisando e compactando a nossa leira de plantio. Mas em relação a essa cobertura morta, não tem problema nenhum a gente estar deixando essa palhada, pois ela não prejudica o desenvolvimento da planta. Pelo contrário, né, ela vai ajudar a retenção de água, a melhoria das condições ali para a raiz. Então, montada aqui as nossas duas primeiras linhas de exemplo, né, dos nossos cultivos de ciclo curto. A gente colocou semente, preparou o solo, fez a adubação, colocou as sementes e finalizamos aqui com a cobertura morta para estar protegendo o solo. Agora nós vamos estar fazendo a implantação dessa terceira leira, né, que no caso vai ser aqui a nossa linha de diversificação e linha de árvore também. Qual o objetivo dessa leira? É trazer a segurança e nutrição alimentar, principalmente para aquela família, que é a linha onde a gente vai estar colocando o maior número de diversidade de espécies, sem muita preocupação em relação ao espaçamento, à produtividade, porque isso aqui vai funcionar como uma barreira ecológica, tanto para atrair insetos polinizadores, quanto uma barreira física para evitar o ataque de pragas, nesse desequilíbrio entre os cultivos de ciclo curto e os cultivos que são de diversificação das espécies. Nós vamos estar utilizando duas culturas que são comerciais na região, né, que já tem um resultado positivo em relação à produtividade, que é a pinha e o mamão, que foram escolhidas para estarem sendo direcionados no espaçamento ideal. Então, nessa linha de árvore, nós vamos estar direcionando duas espécies voltadas também para a comercialização já desse ciclo longo, né, que são culturas perenes. Vamos estar utilizando o mamão e a pinha no espaçamento adensado, no caso do agricultor poder escolher qual cultura ele vai manter no futuro, uma ou a outra. Então a gente vai estar utilizando um espaçamento de 1,5 entre plantas para essas duas culturas. E também vamos estar introduzindo nessa linha de árvores outras espécies que são para a subsistência da família. Então nós vamos estar utilizando também a bananeira, né, que é uma espécie muito importante tanto na ciclagem quanto manutenção da água aí. A melancia, que é um cultivo rasteiro, né, que vai estar fazendo também o papel de cobertura desse solo para não deixar o solo exposto. A gente introduz culturas de ciclo curto mesmo na linha de árvore. E vamos estar fazendo também a diversificação com o pimentão. Lembrando que aqui a gente escolheu espécies que são prioritariamente de sequeiro, elas não precisam de irrigação. Então a indicação é, quando introduzido uma espécie que é mais exigente de água, colocar que seja uma linha de gotejamento. Então no caso aqui a cultura do pimentão seria a mais exigente em água. E a gente vai estar colocando na linha, né, das árvores uma grande diversificação de sementes de espécies nativas e florestais, não se preocupando muito com o espaçamento ou a quantidade, porque essas espécies elas estão cumprindo aqui um papel de reestruturação de solo e o desenvolvimento delas é lento e elas vão estar cumprindo a utilização do solo dela a partir do 3º, 5º ano da planta em desenvolvimento. Eu vou estar explicando um pouquinho melhor sobre essa ocupação do espaço e do extrato das plantas. Em complementação, né, às técnicas que a gente usa para suprir as necessidades nutritivas das plantas e do solo, a gente vai estar utilizando aqui também uma linha de adubadeira, que a gente fala, né? São espécies indicadas para reestruturação e adubação. Então, a gente está utilizando aqui o próprio capim, né, elefante que já estava aí na área. A gente vai fazer o corte e a arrumação dele no chão para estar sendo utilizado aí como adubo verde. E vamos estar introduzindo outras espécies que são de alta produtividade de biomassa para estarem fazendo essa ciclagem de nutrientes. Vamos estar utilizando aqui a gliricídia, que é uma árvore que cumpre esse papel de produção de biomassa. E vamos estar utilizando também a amora como uma fonte de adubação e algumas sementes de capim para preencher a nossa linha de adubação. Nessa linha aqui de plantio, a gente
que é a linha de plantio de árvores, a gente vai estar colocando aqui a bananeira, né, com espaçamento de 3 metros entre plantas. É importante que o agricultor, na hora de cortar a muda, não danifique, né, essa reserva aqui da bananeira, né, porque é aqui que está todo o nutriente responsável para que ela cresça aí sadia aí, com vitalidade. Geralmente o agricultor, né, ele arranca a muda e dessa mesma forma aqui ele já coloca, né, já fecha. Esse procedimento não é muito recomendado. Por quê? Porque essas raízes aqui, ela não vão mais ter uma pegação na terra, né? Ela vai morrer e vai emitir novas mudas. Então, para facilitar esse processo, é recomendado que a gente retire logo toda essa raiz. Passa aí a máquina zero, né? Pronto. No local que ele cortou a bananeira lá, na planta mãe, né, no cordão umbilical que a gente fala, essa parte aqui, ó, é recomendado que ele, com facão, ele olhe se essa planta tem aí algum danificado, né, tem alguma broca. Porque geralmente quando a planta mãe tá doente com broca, geralmente na planta filha, nessa parte aqui do cordão umbilical, ela tem uma broca. Se tiver uma broca, é recomendado que a gente retire com facão, né, até retirar toda a broca. Se caso a planta estiver toda danificada, o melhor é descartar, para a gente não plantar aí um material danificado na linha de plantação. O recomendado é que a gente faça aí, né, a limpezazinha. E tem agricultor que planta com a parte aérea, né? Mas eu recomendo que a gente retire essa parte aérea. Por quê? Porque ela drena muito a planta, ela suga muito a planta. Então, se a gente retirar essa parte aérea, ela vai crescer mais saudável. Mesmo processo com essa outra mudinha aqui, a gente vai cortar para ver se tem alguma broca, se ela está saudável. Ela está saudável, não tem nenhuma broca. É recomendado que a gente faça aí um corte, né, de 2 dedos a partir do cordão umbilical da bananeira, né, sentido de 40 graus. A gente elimina essa parte aérea aqui porque ela vai ser um dreno de nutrientes. Então, para a planta crescer mais saudável, é recomendado que a gente retire essa parte de cima aqui. Vamos ao plantio, né? Na hora do plantio, a gente vai plantar essa bananeira deitada, né? Assim, ó. Como se fosse lá na bananeira mesmo, porque na bananeira, quando a mãe tá grande, quando a mãe tá com cacho, né? O filho nasce em seguida para sustentar o cacho, para sustentar essa planta. Então por isso que a gente deve plantar essa bananeira nesse sentido assim, ó, deitado. Porque ela vai emitir aqui o novo broto, né? E vai fazer esse processo assim, ó. Esse processo. Ela vai descer e vai subir. E isso vai evitar aí muito tombamento na sua bananeira. Já fiz a cova aqui, a gente vai plantar. E lembrando que a gente também faz esse processo de retirada da parte aérea para sincronizar o crescimento. Porque como aqui a gente está plantando a cultura, né, que vai, como essa linha aqui é de culturas perenes, ela vai ter aí um processo de crescimento lento. A gente faz esse mesmo procedimento com a bananeira para ter um crescimento mais lento, né? Ela está aí ajudando ela vai estar aí ajudando na sincronização, ela vai estar ajudando na ciclagem de alimentos para as outras plantas.
Então, dando continuidade aqui à nossa aula sobre sistemas agroflorestais, antes de fazer o plantio da nossa linha de árvore, eu vou falar um pouquinho sobre duas coisas muito importantes, que é sobre a ocupação do solo e a ocupação do extrato, que no caso aqui nós estamos falando altura. O que significa isso? A ocupação do solo é o espaço que aquela planta vai estar utilizando durante o ciclo de vida dela. Então vou utilizar dois exemplos aqui para facilitar a explicação. Um exemplo vai ser o pau-brasil e o segundo exemplo vai ser o alface. Em relação ao pau-brasil, no dia do plantio, a gente sabe que a ocupação que ele tem do solo é nenhuma, porque ele está sendo apenas uma sementinha ali. Então ele não ocupa espaço, não faz sombra e a ocupação dele é quase que nenhuma. No final do primeiro mês, ele ainda continua quase que uma semente. Ele já pode ter germinado, mas a ocupação que ele tem daquela área de solo é mínima. Só a partir do segundo, terceiro ano em diante que ele vai se tornar uma árvore, né, um arbusto, e vai estar ocupando aí uma pequena parcela do nosso solo. Então é uma planta considerada de ciclo longo e a ocupação principal dela do solo, quando ela estiver com a copa formada, já fazendo sombra e etc., com a estrutura já formada, lá a partir para os 10, 20 anos. Então, quando ela vai ter o extrato de formação dela. Então, aqui, ó, falando sobre a altura, a mesma coisa. No início, né, ela não vai ter ocupação nenhuma, ela vai ser só uma sementinha. No primeiro ano, no segundo ano, ela vai estar crescendo, né, vai chegar aí à altura de 1 metro, 1 metro ou 2, dependendo do desenvolvimento da árvore. E somente aí depois do quinto, sexto ano, ao passar dos anos, que a árvore vai estar se desenvolvendo, então vai ganhar esse espaço aqui, ó. A altura dela vai passar de 3 metros. Então, essa é uma característica que a gente vai estar utilizando para escolha das espécies. Qual o tempo de desenvolvimento dela e o espaço que ela está ocupando no solo. Então, contrapartida aqui, por exemplo, o alface, né, que a gente acha que é uma planta pequena, que não ocupa muito espaço no solo, no primeiro dia, ela realmente é uma mudinha pequenininha. A gente vai ver que o espaço de ocupação do solo é muito menor. Porém, o desenvolvimento da planta é rápido. Então, ali 30, 40 dias, o alface já cresceu o estágio de desenvolvimento final daquela planta. Então, a gente pode observar que num plantio de alface, no primeiro mês, ele já ocupa quase que todo o espaço do solo, porque a planta já vai ter se aberto, né? Formou ali a flor do alface e ele ocupa quase que o solo inteiro. Então, um alface no estágio de desenvolvimento final, comparado com uma árvore, ele ocupa muito mais o solo. Em compensação, no final do primeiro ano, você pode ter feito vários replantios de alface, né? Feito várias colheitas, que a gente sabe que é uma cultura de ciclo curto. E no final do primeiro ano ele não está ocupando nada do seu solo. Enquanto que a árvore não vai ter saído do seu local e estaria ocupando ali um espacinho um pouco maior. Por que isso é importante? Porque principalmente nas escolhas das espécies, a gente tem que estar atentando ao que vai estar utilizando o solo naquele momento. Então, no caso aqui das duas árvores, no primeiro mês o alface vai estar utilizando a ocupação do solo, né? O sol vai estar tendo direcionado todo para ele. E a árvore aqui, ó, vai estar tendo a ocupação do solo maior dela já no estágio final da sua planta, que vai ser depois dos 10 anos, quando ela vai estar aqui, ó, o sol vai estar direcionado todo para ela vai estar dando sombra para o nosso solo. A possibilidade dessa linha de árvore também é o que? A gente não precisa deixar a planta chegar nesse estágio final do ciclo avançado de tamanho. A gente vai estar controlando o tamanho das árvores através de quê? Da poda. Através da poda a gente controla o espaço que ela vai estar ocupando o nosso solo e o nosso extrato, o que permite que a gente possa estar utilizando o nosso solo com diversificação de culturas. Então, por exemplo, na mesma área que a gente já cultivou alface, que já desocupou, a gente pode estar introduzindo novas culturas. Em relação à altura do alface, é uma cultura de ciclo baixo. Então, mesmo um estágio avançado dela, né? No início ela ocupa aqui menos de 1 metro de altura, que é aquela questão dos 30 centímetros, 40 da altura do alface. Na continuidade também. E após o final do ciclo ela não passou, porque é uma planta de extrato baixo, chamada extrato baixo. Então essas são características importantes da gente saber sobre a utilização do sistema agroflorestal.
É isso, agora nós vamos fazer o plantio da nossa leira de árvores. Agora então vamos realizar o plantio das árvores, né? Aqui foram escolhidas espécies para plantio em semente. E nós vamos estar colocando mamão, pinha, melancia e diversificação da linha com árvores nativas. Tem pitomba para atração de pássaros, pau-brasil e outras aqui. Então vamos começar. A gente vai colocar aqui no espaçamento mais adensado o mamão e a pinha, para o agricultor ter a opção depois de escolher qual melhor se adaptou, qual que ele vai estar utilizando aí para comercialização. O mamão o recomendado quando a gente quer utilizar para comercialização é que a semente já venha feminilizada, porque a gente sabe que aí o mamão macho ele não tem a produção similar, né? A planta não é tão o fruto não é tão doce e a planta não tem o mesmo desenvolvimento. Como aqui a gente optou por escolher sementes que são de origem do próprio local, a gente está usando e reaproveitando aquela semente, então a gente está usando sempre todos os tipos daqui, não é feminilizado, então a gente vai colocar uma quantidade maior para depois fazer esse desbaste, caso nasça o mamão macho aí. Então a gente vai estar colocando o mamão e a pinha. E entre aqui as duas espécies nós vamos estar fazendo o enriquecimento com as espécies florestais aqui. Então, terminada aqui a nossa linha de árvores, né? A gente colocou a cobertura morta, conforme vocês já sabem, e estamos passando aqui para a linha de adubação. A linha de adubação, a gente está aproveitando o capim que já estava aqui plantado, e a gente está fazendo um manejo, né? Que é cortar o capim e organizar ele ao lado da nossa linha aqui, que ele vai ser a fonte de adubação. E aí nós vamos estar enriquecendo a nossa linha de adubação com gliricídia, amora e também outras sementes de capim. Então aqui a gente colocou as estacas de amora e as estacas de gliricídia e vamos estar complementando aqui a linha com sementes de capim para completar a nossa leira de adubação. Então a gente colocou a nossa complementação da linha de capim para formar a nossa linha de adubação. Esse foi o modelo que a gente trouxe para a demonstração da implantação de um sistema agroflorestal e espero que vocês aproveitem do conteúdo e qualquer coisa estamos à disposição. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.